E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono de Deus. E a gente tá com uma programação nova e eu espero que vocês gostem. Eu já estou curtindo muito mesmo. Então, você que quiser participar aí conosco, já vai acessando aí. Vamos conversar. Hoje nós vamos conversar sobre o Salmo 1. Olha que maravilha, Salmo 1. Tô aguardando aí o Marcelão conectar, né? Se você tiver algum pedido de oração também, já vai se preparando aí para colocar nos comentários. Se você por um acaso tem vergonha, se você não quer aparecer, não tem problema nenhum. Manda lá no direct pra gente o seu pedido de oração, ou se você preferir, já coloca aí nos comentários, ore por mim, e nós vamos orar por você com toda certeza. Compartilha esse vídeo, ok? Não pra trazer aí a imagem do Marcelão ou da Cláudia à tona, mas para que outras pessoas possam ser alcançadas aí pelo poder de Deus na vida delas, né? Então, que a gente possa estar sempre mencionando e falando do amor de Deus para as pessoas todos os dias das nossas vidas. E você que não pôde assistir 12h05, não tem problema nenhum também, né? Você do replay, a sua vida vai ser abençoada do mesmo jeito. Escuta aí a palavra, comenta também. Se você tem alguma coisa para trazer pra gente, uma novidade, alguma coisa que você quer compartilhar, por favor, coloca aí nos comentários, traz pra gente essa novidade. A gente vai estar falando com vocês todos os dias de segunda a e se você tiver também precisando de alguma ajuda, de alguma oração, não se envergonha, qualquer hora do dia pode mandar lá no nosso direct que a gente vai estar orando por você. Nós temos um grupo de oração, o qual a gente sempre está colocando o nomezinho lá e orando, e o Senhor tem nos abençoado muito, né não, Marcelão? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu não. Meu microfone deu pau, tá com problema. Eu vou fazer o seguinte. Me dá 2 minutinhos. Se você quiser ir introduzindo, falando sobre o projeto, entendeu? Você tá chegando muito aqui no meu ouvido e é o meu fone que deu pau. Vai falando sobre o projeto. Eu vi que você falou aí sobre o grupo do WhatsApp, tudo mais, pedido de oração, mas fala sobre que a gente começa hoje um projeto novo sobre devocional em salmos. Vão ser 150 dias falando sobre salmos. Eu já volto, só vou trocar o fone. Tá Tá bom? bom. Valeu. Então, como a gente estava falando ali, a gente começa com esse projeto novo, são 150 dias aí falando sobre Salmos, a gente vem com essa devocional, esse projeto diferenciado aí. E outra coisa, a gente quer trabalhar também com vocês, seja bem-vinda, Jéssica, a gente quer trabalhar com vocês de uma maneira diferente, então se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, manda no direct o seu telefone para a gente colocar você lá no nosso grupo de WhatsApp, para a gente estar também compartilhando experiências, né? Compartilhando orações, compartilhando momentos especiais com o Senhor, para que o Senhor possa estar cada dia mais e mais nos abençoando aí também. Então a gente passa esses 150 dias falando sobre Salmos, depois a gente entra bem forte aí em Provérbios também, a gente vai falar bastante de Provérbios. Se você tem algum livro que te chame a atenção, que fale sobre adoração ao Senhor e tudo mais, e você gostaria de ouvir muito esse bate-papo, né? Pode estar mandando para a gente também, a gente vai estar estudando e conversando sobre esses assuntos. Se você tem interesse de repente fazer uma participação especial, eu queria participar do trono, eu queria falar um pouquinho, eu tenho umas ideias, manda pra gente também lá no direct e a gente pode estar combinando, de estar conversando também, fazendo esse bate-papo. E o Senhor vai estar nos abençoando continuamente. A gente está com um projeto novo também, dos sábados. A gente vai abrir aí uma devocional para o sábado, um sábado por mês, às 10 horas da manhã. A gente vai estar com uma devocional aí, bem bacana, bem legal, bem tranquila. E o Senhor vai estar
Tô te ouvindo. E o Senhor vai estar nos abençoando também, nos ajude nesse projeto novo. E a gente vai lançar também uma enquete aí, não falei nada com o Marcelo, mas eu vou falar agora. A gente vai lançar uma enquete aí. A gente está querendo ver se vocês preferem o do Trono nesse horário mesmo de meio-dia, ou se a gente pode mudar o do Trono aí para 10 horas, 10h30, né, da noite, não é pela manhã, porque às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade aí com relação ao horário de meio-dia, e aí fica mais fácil estar participando no horário de 10h30. Então a gente vai colocar lá no nossos stories, né, Marcelo? Para vocês decidirem aí com a gente qual é o melhor horário para vocês, meio-dia e 5 ou 10h30, e aí a gente vai mandar bala. Então, pode ser que o nosso horário do Trono mude para 10h30, beleza? 22h30. Mais alguma coisa, Marcelão? Não, é isso aí. Joia, a gente inicia uma jornada nova que chama Devocional de Salmos hoje. Claudinha já falou sobre isso. Que é extraordinário, sensacional, e o nosso coração de voltar a fazer. Agora ficou baixo. Melhorou? Melhorou. Voltar a fazer livros, né? E aí a gente vai fazer esse devocional em Salmos, que é um livro extraordinário de louvor e adoração a Deus. E por que em formato de devocional? Porque vai ter uns especiais de sábado, como a Cláudia falou, né? E porque a gente quer trazer ao nosso coração esperança, né? E louvor e adoração ao nosso Pai. São pequenos passos para fazer acontecer coisas extraordinárias na nossa vida. E nada melhor do que o manual da vida, que é a Bíblia, para nos trazer insights como agir na nossa vida, no dia a dia, para ter resultados assim na terra como no céu. Né? E o projeto de sábado se chama Extraordinariamente Toque na ponta do altar. Existe uma música que diz assim: se quer a glória que traga arte, se quer o fogo, faz sacrifício. E se deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. E o nosso objetivo é justamente chegar na ponta do altar e fazer a gente entender, porque olha só como é impressionante. A gente vai falar sobre os... Olha eu dando spoiler. A gente vai falar sobre a Galeria da Fé. É isso aí. E como que é simples tocar na ponta do altar. Quando a gente fecha os olhos e imagina toca na ponta do altar, e a gente ficando na ponta dos pés e levantando os braços o máximo possível para tocar na orla da veste do manto do nosso Pai. Tocar na ponta do altar. E na verdade não é assim, é assim, ó. É aqui, tete a tete, cara a cara. Como Abraão fez, como Moisés fez, o rosto de Moisés ao descer do monte resplandecia a glória de Deus. Isso é tocar na ponta do altar. E é fazer assim como no céu. É dessa forma. Marcelo, como é que eu faço? Eu ajo conforme essas pessoas que Deus nos deixou fizeram. E assim a gente consegue tocar na ponta do altar. E cada episódio... Meu áudio está cortando. Meu áudio está cortando? Dá para te ouvir, mas está cortando. Melhorou? Agora tá baixo. Cada episódio, a gente, quando mexe, ele vai ficando... Eu vou é porque é um emprestado. Eu vou comprar um hoje. Resolver isso. Tá bom? Então é assim. Conforme a gente vai falar sobre a história de cada um deles. É um especial de cada um deles, cada mês no sábado. E vai ter louvor, e vai ter participação especial. O Trono está se tornando uma coisa online, e daqui a pouco não vai dar para fazer aqui mais, vai ter que fazer no Zoom, pelo YouTube, porque vai ter gente demais participando.
E tudo isso para a Amém. glória de Deus. E agregado a um projeto social que a gente tem agora, né, Claudinha? É isso aí. Vai dar spoiler ainda, mas isso é sensacional. Amém. E aí a gente hoje entra em Salmos 1, que é um salmo muito interessante. É um salmo muito conhecido, né? Eu parei de falar. É um salmo muito conhecido, o Salmo 1, mas ele é um salmo mais complexo se você for analisar verdadeiramente cada detalhe. Ele é usado muito para doutrina, né, Marcelo? Porque a gente fala muito sobre, olha, não se assente a roda dos escarnecedores, olha, medite na lei do Senhor. E é um salmo muito conhecido mesmo. Mas um dos detalhes interessantes do Salmo é que esse Salmo, ele não tem escrito quem o escreveu, né? Você vê, assim, Salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 4, Salmo de Davi, o Salmo 3 também você vê, mas o Salmo 1, ele não tem quem escreveu nele. E ele é um salmo, ele, como todos os salmos, são salmos de louvor. O principal objetivo dos salmos é exatamente isso: é louvar a Deus, é engrandecer a Deus pelos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. E muitas vezes eles são como um pedido de oração e imediatamente também como um agradecimento, como Davi sempre faz, né? Eu falei um pouquinho sobre Josué ontem. Josué, você percebe aí a influência, né, de Deus na vida de Josué, trazendo essa questão de... A influência de Deus, ó. A influência de... Perdão, não é Josué, é Asa, o rei Asa. A influência de Davi sobre a vida do rei Asa, né, trazendo essa reflexão de sempre pedir e agradecer, de ter fé que o Senhor vai agir na vida. Porque os salmos é exatamente isso, é já agradecer, já louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor pelos feitos ou até mesmo os não feitos nas nossas vidas, né? Exatamente. Você sabe que tem uma história, eu estava lendo agora um pouco sobre isso, sobre a respeito de como o Salmo foi escrito, né? E o Salmo, ele é um livro basicamente como se fosse o inário de Jerusalém da época. Uhum. E aí o que acontece? Mas não é só isso, não é só um livro de louvor. É um livro que fala sobre a história de outras coisas, outros processos e caminhos. Vai falar sobre escolhas, sobre... E aí o que acontece? Peraí. Não, aí o que acontece? Quando você for falar, e aí o que acontece? Ele foi escrito muitos anos depois, entendeu? Do que as histórias aconteceram, entendeu? Então, assim, quando eles colocavam, é impressionante que eu entendi um salmo hoje de forma extraordinária, ou como a fé é fantástica na vida da pessoa. Porque tem um salmo que diz assim, que ele finaliza dizendo, eu louvarei o meu Senhor, clareza e certeza, eu louvarei o Senhor, tendo a fé dele. Ele está passando por um momento de desafio na vida, no qual ele faz igual a Abraão, ele crê contra a esperança, e no final ele agradece, porque eu tenho certeza de que eu ainda louvarei o Senhor. E tem gente que pode dizer assim, Cláudia, mas esse salmo foi escrito muitos anos atrás. Cadê as histórias de dificuldade, qual ele morreu na dificuldade e ainda assim louvou a Deus? Tem história, sabe? De que não é porque aconteceu da forma que eu queria, do jeito que eu desenhei, e por causa disso. Olha a história de Davi, né? Olha a história de Salomão, que tem salmos escritos por ele, e como termina. Olha a história, como assim, tem momentos
em que teve desvios de caminho, mas que ainda assim teve muita presença de Deus, sabe? E muito louvor e adoração. Porque não importa o que acontece no final, importa o seguinte, no final, ainda louvarei o Senhor. Fantástico, é isso aí. E os Salmos é isso, louvor. Então eu ainda louvarei ao Senhor. É fantástico. E assim, você vê essa questão. Você vê essa questão assim dos Salmos, né? Quando você segue adiante, aí você vê, vamos ler um pouquinho, né? Fala aí alguma coisa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não consegue ficar assim? Assim? Ah, entendi. Próximo presente. Um fone. Com esse telefone. Mas vamos embora. Vamos falar sobre Salmo. É isso aí, ó. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Marcelo estava comentando sobre os dois caminhos, né? Colocou aí na arte, dois caminhos. Explica aí, pessoal, por que dois caminhos, Marcelo? O que acontece é o seguinte, Cláudio, olha só. O Salmo, ele diz exatamente isso. O caminho é nada mais... É um processo de escolha. Então, escolher por onde eu quero atravessar o final dessa parada, certo? Então, é exatamente o que acontece e o que acontece. O que acontece se eu for para a direita, o que acontece se eu for para a esquerda. Imagine que você está numa linha reta, entrada, e de repente surge uma bifurcação. E você precisa escolher. Eu vou para o lado A, é para a esquerda. Eu vou para o lado B, é para a direita. Entende isso? E aí isso é o processo de escolha. E esses caminhos, eles levam para lugares diferentes. Se eu pego o caminho A, eu não consigo chegar no destino B. E se eu pego o caminho B, eu não consigo chegar no destino A. É um processo de escolha. O Salmo, nada mais, nada menos, está nos alertando dentro do nosso processo de seguir ao nosso Pai. E aí as coisas que eu vou fazer é justamente isso. É o que você quer ser enquanto ser humano, enquanto pessoa. O que você quer verdadeiramente ser enquanto imagem e semelhança de Deus, da Trindade, sabe? Porque o direcionamento, ele é de Deus, mas ele respeita o livre-arbítrio. É isso que está claro aqui no nosso canal de Salmos, no primeiro capítulo, para mim, é isso. É que ele deixa claro exatamente que a escolha é sua e a consequência da escolha é essa. Então, e é imutável. Entende? Ele diz isso. E o que eu escolho a partir desse processo? Eu escolho para mim. Eu vou me permitir ou não o direcionamento de Deus. É disso que ele está falando. Então, o direcionamento dele, escolher ou não o direcionamento do Pai. E olha que estranho. Essa é a explicação do Salmo. Certo? Então, o que acontece? Todos os dias na nossa vida, na nossa jornada, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, até o acordar é uma escolha. Porque eu posso voltar a dormir. Até a hora que eu vou dormir, até dormir é uma escolha. Porque eu posso ficar um pouco mais de tempo acordado. Em média, nós estamos em 35 mil decisões.
entre acordar, levantar, banhar ou tomar café ou tomar banho, escovar os dentes ou não, pintar o cabelo ou não, sair para trabalhar ou não, fazer o certo no meu trabalho ou não, falar sobre o que vem ao meu coração ou não. Então, Comer ou não, olha, comer ou não, comer ou não, o que comer ou não, caminhar ou não, ir para academia ou não, cuidar do meu pai ou não, cuidar do meu filho ou não, entendeu? Permitir que cuidem de mim ou não, tudo na vida é uma escolha. E a gente toma uma média de 35 mil escolhas por dia, que nos levam a um resultado de um dia. Se você chega no final do dia e você faz uma análise das suas escolhas do dia, entendeu? E das consequências que essas escolhas trouxeram, foi um dia bom ou foi um dia ruim. Não tem como ser assim, eu tomei boas decisões e tive um dia ruim. Eu tomei ruins decisões e tive um dia bom. É isso que o Salmo fala. Ele diz exatamente isso. É um empilhamento de pequenas escolhas que me levam para o caminho A ou para o caminho B. Que me levam para a consequência A e para a consequência B. Você pode até ter a impressão de que tomei decisões erradas e tive um dia bom. Você pode ter essa impressão, mas a consequência vem. Então, a impressão também vai passar. A impressão também vai passar, né? Exatamente. É como a palavra de Deus diz, o pecado é doce como mel, mas amarga como pão. Ele diz isso, ele diz assim, porque, portanto, os ímpios não ficarão de pé. Oi, tudo bom? Ele diz assim, pois os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, não permanece. Então é justamente isso. Quando a gente escolhe, olha só que impressionante. É assim, olha só. Tudo é uma construção de escolha, é o número 1. E toda escolha passa pelo sentimento, é o número 2. Tudo é escolha e para escolher eu passo pelo sentimento. Se eu escolho levantar ou não, depende do sentimento que eu acordo. Qual é o meu objetivo para levantar? O que é que eu tenho para fazer? Exatamente. Se eu estou bem ou não, se eu quero ou não. Se eu tenho perspectiva de vida ou não. Se eu não tenho perspectiva de vida, o que eu vou fazer? Onde é que está meu futuro? Tanto faz eu acordar às 5 horas da manhã ou acordar às 2 horas da tarde. Tanto faz, tanto fez. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Depende da produtividade. Entende? Porque eu posso acordar 2 horas da tarde e ser muito mais produtivo que uma pessoa que acordou às 5 horas da manhã e ficou procrastinando até 2 horas da tarde para fazer alguma coisa. Ele só acordou mais cedo à toa. Entende? Então, assim, quantas vezes, por exemplo, eu acordo um pouco mais tarde aqui, acordo 7, 8 horas, e aí eu digo, eu tenho um cronograma para realizar, tenho uma agenda para fazer. Dentro desse processo dessa agenda, eu tenho que dormir entre 10 e 11 horas da noite. E se eu não conseguir fazer tudo que eu me propus a fazer, eu vou dormir entre 2, 3 horas da manhã. Mas eu vou fazer. Mas e se, olha só, empilhamento de escolhas? E se eu deixo para o dia seguinte? Dia seguinte eu tenho um monte de coisa para fazer também. E aí eu vou empilhar um monte de coisa e provavelmente amanhã eu também fique... folga, mas eu vou reclamar porque eu não tenho folga. Exatamente. Né? É só para você, microfonia só para você. O meu microfone tá... Mas não tá dando microfonia, não. Não, tá repetindo, né? Só corta de vez em quando. Então é isso, sabe? Eu escolho o caminho A ou o caminho B. E quando eu escolho o caminho A ou o caminho B, dentro da minha jornada, da minha caminhada, dos meus passos, eu vou empilhando resultados que vão me levar para o destino A ou para o destino B. Não tem como eu fazer o caminho A para chegar em B e nem o caminho B para chegar em A. Ou é o outro. E aí ele continua, né, Marcelo, lá no 2, quando ele diz assim, no 2 não, perdão, no 3 ele diz, ele é aquele que escolhe, né, aquele que escolhe no versículo 2, ter o prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, esse que escolhe tem o quê?
é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Então, se você escolhe fazer a vontade de Deus, se você escolhe buscar verdadeiramente o Senhor, tudo que você faz vai prosperar e tudo vai dar certo. Agora, é importante entender o seguinte, qual o fruto dá no seu tempo. Quer dizer, você vai colher frutos bons disso, mas muitas vezes a gente fala assim, não estou colhendo nada, não está acontecendo nada da minha vida, eu não estou vendo nada acontecer, mas não é. É porque o fruto vai dar no tempo dele, não no seu tempo. Deus não tarda, ele não falha, ele vai fazer, mas vai fazer no tempo certo, não no tempo que você quer. Então, dá o fruto no seu tempo. E aí ele continua lá no Sabe 4 por que é dizendo... curioso isso, Cláudia? Porque quando você fala assim, o fruto no seu tempo é no tempo do fruto. Entende? Isso é natural. Por exemplo, para quem mora aqui na região de Brasília e em torno, sabe? Entende, por exemplo, que manga tem um período para dar e dá muito aqui em Brasília. Jaca tem um período para dar e dá muito aqui em Brasília. Manga, jaca, morango, a gente tem até a festa do morango aqui em Braslândia e tudo mais. Tem um período, no seu tempo, no tempo do fruto. O fruto tem uma época, tem uma estação, tem um clima, tem toda uma preparação de habitat para que ele se torne fruto. Enquanto Exatamente. isso, ele é o quê? Ele é flor. É isso aí. Entende isso? Enquanto isso, ele é flor. Ele embeleza, ele dá maravilha aos olhos, certo? Então, você precisa ser, meu querido, minha querida, flor e esperar com paciência. Porque todas as vezes que você parar e pensar, eu não gero resultado, lembre-se, você é flor. E você está passando pelo processo de transformar fruto. E sabe qual é o objetivo do fruto? São duas coisas. Alimentar e dar mais fruto. Entenda isso. Todas as vezes que Mais árvores, né? Exatamente. Todas as vezes que você pega um fruto, ele tem semente e ele serve para te alimentar. A história da banana, por exemplo, que tem umas sementinhas pretinhas, bem pequenininhas, que ela foi manipulada pelo homem até se tornar assim. Mas ela tinha umas frutas, umas sementes pretas grandes dentro dela. Sabia disso? Então, assim, passou por um processo de adaptação. Impressionante isso. O fruto, que é você, serve para duas coisas. Para alimentar e dar outras árvores. Porque você tem semente, precisa plantar para morrer e nascer. Porque a semente, ela só nasce porque ela morre. Ela morre, ela resseca, e aí ela começa de novo o processo de nascimento. Para dar o quê? Mais frutos. Mais árvores. Exatamente. E é legal você falar isso, porque às vezes você não está vendo, mas quando você é flor, quando você é testemunho, você está dando outras flores, outras vidas por aí. Então, às vezes você não está enxergando isso, mas está dando fruto que você não está vendo. E enquanto fruto, você também dá outras árvores. Olha só que extraordinário. Tem um polinizador como abelhas, entendeu? E pegam de dentro de suas flores e levam pólen para outras flores para gerar outras plantas. Olha que máximo. É isso Então, aí. ainda enquanto flor, você é um polinizador. Você é verdadeiramente um semeador. Então, É um testemunho vivo. Deus é perfeito demais, velho. Deus é maravilhoso demais. Deus é extraordinário demais quando ele faz isso, sabe? Quando ele nos mostra isso. Existem dois caminhos. Claudinho, existem dois caminhos, duas escolhas. O caminho 1 é o prevalecer e o permanecer. O caminho 2 é o perecer e o não existir mais, o morrer.
Que é quando ele começa a falar aqui, né, Marcelo, lá no 4, que ele fala que os ímpios são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Que me lembra aí a historinha dos três porquinhos, né? Que um construiu sua casa aí de palha e quando o lobo vem, sopra, o vento espalha, né? E aquele que construiu a sua casa de rocha, o que que aconteceu? O lobo podia soprar à vontade e a casa não caía, não derrubava. E o Senhor fala isso lá em Mateus 7, 26, 27. Ele diz, né? Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa e ela caiu. Então, assim, quando você não constrói a sua vida como uma árvore, um alicerce, ele fala, é aquele que cuja raiz está junto à ribeira, ele não morre, ele é sempre alimentado, porque a árvore precisa de água para se alimentar, de sais minerais para se alimentar. Então, aquele que está ali firme, agora aquele que foi lá para a areia, que a raiz não é firme, que não tem alimento, que não tem rocha, aquele vai cair. E aí o Senhor está dizendo, o caminho daquele que escolheu o que é mais fácil, escolheu o que parece ser vistoso aos olhos, mas que não é exatamente o perecer, é o não existir mais. E é muito importante a gente entender que assim, o fruto não é o meu amigo que colhe meu fruto, ou não, o fruto é meu. Sou eu quem colho o fruto. Né? Então você não vai colher o fruto de Beltrano, de Cicrano, não. Você vai colher o fruto que você plantou. Nesse sentido, porque tem outros sentidos de fruto também. Mas nesse sentido de consequência, você vai colher as consequências daquilo que você plantou, aquilo que você fez. E aí o Senhor está dizendo, não adianta você ficar comparando, sabe? A grama do vizinho é mais verde, que fulano faz, e que acontece, e que não sei o que. Não, é a sua grama. Faça o seu dia, faça a sua vida, transborde na sua vida, entendeu? Seja diferente. E aí Deus vai fazer a diferença na sua vida, porque você está construindo a sua casa na rocha, você está plantando junto à ribeira. Agora, se você tá de olho no outro, sua casa não, sua árvore não tem raiz forte. Para ser bem claro em relação a isso, Salmo, olha só. Quais são as escolhas que eu devo fazer então, para conseguir escolha A para o caminho A e escolha B para o caminho B? Existem dois caminhos: permanecer e vencer. Certo? Caminho 2, correr, esmorecer e perecer. Caminho 2. Onde que você quer ir? Qual dos dois? E aí você escolhe quais são as ações. As ações cerque-se de perecer. Certo? Para você permanecer, prevalecer e vencer. Para eu morrer, esmorecer e perecer, cerque-se de pessoas erradas. Quem são as pessoas certas? Quem são as pessoas erradas? Sinta verdadeira. Porque toda decisão passa pelas escolhas. É isso aí. Isso é muito importante. Não sou eu quem vou dizer, nem o Marcelo. É o Espírito Santo de Deus que transborda na sua vida, que vai te dizer o que é certo e o que é errado. Sabe? É igual o lance de beber. A Bíblia não fala assim. A pessoa que toma uma cerveja, a pessoa que toma um vinho vai para o inferno. A Bíblia diz assim, fuja da aparência mal e diz assim, olhem, os beberrões de vinho não herdarão o reino de Deus. Certo? Eu digo para vocês, pergunte para o dono da casa o que ele quer. Sinta, todas as escolhas passam pelo sentimento. Pergunte para o dono da casa o que ele quer que você faça. Entendeu? Se é isso ou se não é isso, pergunte para o dono da casa. Agora, se o dono da casa te falar assim, pode ir lá, senta a borracha, enfia o pé na cana, tem que ter cuidado quem está dentro de casa. Quem é que está na sua casa, né? Tá entendendo isso? Porque não é isso que explana aqui o manual da vida.
Exatamente. Ó. Então, entenda isso. Tem que ter coerência a parada. Segunda coisa, olha só. Medita de dia e de noite. Segunda ação. Medita de dia e de noite na lei do Senhor. Se eu faço isso, o que acontece? Eu vou permanecer, prevalecer, vencer, prosperidade. E se eu não faço isso, eu vou morrer por isso, perecer. São dois caminhos. Não existe milhões de caminhos. Não, E Cláudia, não fala são sério. todos os caminhos que levam a Deus. E olha É só, só um. sabe o que ele fala? Ele diz assim, ó, praticar o que você estuda. Não é só, para eu ser igual Isso, fantástico. uma Ele diz. árvore plantada na ribeira, eu preciso viver. Não é Aquele só... que escuta e não pratica é como um insensato. É como um insensato. É o Senhor falando. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Então, e aí, se eu quero permanecer, prevalecer e vencer, eu preciso praticar. E se eu não quiser? O outro caminho é o outro caminho. Cláudia, então, de verdade, se eu me cercar de pessoas ruins, se eu não meditar na palavra, e se eu não praticar a lei, tem como eu ir para o caminho A? Eu quero ir para o caminho A, mas eu quero fazer as coisas do B, velho. Não, não tem como. Você Mas vai é para o você caminho. que está dizendo isso. É você que está dizendo. É Eu a não palavra conheço de a Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo. Ela diz que não tem como você agradar a dois senhores. Está lá em Mateus 6,24. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Então não adianta. Ou você é de Deus ou você não é. A gente gera esperança. Como alcançar a esperança? A esperança é esses caminhos. A escolha não é de Deus. A escolha é sua. Como que você faz isso? Está escrito na palavra de Deus. Ele diz assim, ó. Eu vou reler o Salmo. Eu vou reler aqui os primeiros versículos. Ele diz, abençoado, feliz, alegre, contente, regozijante, aquele que é composto de alegria. Quer ser feliz, quer ser alegre, entendeu? É isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó, é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Os escarnecedores, meu querido, é aquele que fica zombando das pessoas. Os escarnecedores é aquele que chegou lá e... Como é que é o nome daquele profeta que substituiu Elias? Eliseu. E ficou chamando ele de careca. Chamou ele de careca e falou assim, desce aí, bufa, morreu. Aí a ursa veio e ó, tragou todos. Exatamente. Então, é exatamente isso. Os escarnecedores são zombadores, são pecadores, são os que têm os nossos filhos fazendo a oração do Pai Nosso e dizem para eles assim, você é filho do diabo. São sério? Aconteceu isso. Sério? É quando você tem uma grande rede de televisão falando de que o país está sendo tomado pelas religiões cristãs e que isso está muito errado. Eu ouvi, não foi ninguém que me contou. Eu ouvi. E aí o que você deve fazer, Marcelo? Orar por essa pessoa. Porque precisa verdadeiramente serem alcançadas, falarem outras, porque a escolha dela no momento é outra. E aí a gente chega bem no último versículo, que é quando ele fala assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo e o caminho dos ímpios, e o ímpio perecerá. E aí é quando você entende assim, mas olha só, esse pastor é duas caras. Meu amigo, não é você que conhece o caminho dele. Quem conhece o caminho dele é Deus. Toma conta do seu caminho e deixe que Deus tome conta do caminho dele. Entendeu? Porque Deus conhece o caminho dele e se ele estiver no caminho errado, ele vai perecer. Agora, se você continuar apontando o dedo para ele, pode ter certeza que você também vai perecer. Né? Tem até uma historinha que fala, aquele que aponta um dedo para o outro está acusando a Deus e está acusando a você 3 vezes.
né? Então, assim, não aponte o dedo para outra pessoa, não critique, não zombe, ore por ela. A Marcelo costuma contar a historinha também da mulher que fala assim, pastor, a minha vizinha, toda vez que o marido sai, ela coloca um homem dentro de casa, o que que eu faço? Eu conto para ele. E aí o pastor fala, não, você ora por ela. Ore por ela para que Deus faça, porque se Deus está te dando a visão do que está acontecendo, é para você orar por ela e pelo marido dela, não é para você fofocar. A palavra de Deus diz: ai daquele o qual a boca sai o escândalo. Então não provoque escândalo, provoque oração. Agora, se a pessoa que está te contando e te mostrando está querendo que você faça escândalo, não é Deus que está te mostrando, é Satanás para criar confusão. Então não crie confusão, mas ore. Ore pela pessoa. Se ela não está andando no caminho de Deus, o seu dever é alertar a ela e orar por ela, e não falar dela. Exatamente. Não é para falar da pessoa. Não é não, Marcelo? Isso aí. Beleza? Paizinho querido, maravilhoso Deus, muito obrigado por essa tarde, obrigado por essa palavra, obrigado por dia 1/150 de devocional no Senhor. Senhor, obrigado pelos insights da palavra. Queremos, Senhor, não clamar a Ti, profetas teus, e dizer que nós declaramos para a nossa vida e para aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que eles permaneçam, prevaleçam, pensam, sejam como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dê o seu fruto certo, Pai. Em nome de Jesus, que esses frutos sirvam para alimentar e gerar novos. Mas, querido, em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui a vitória. Nós queremos declarar aqui, Senhor, em nome de Jesus, que elas consigam todos os dias, o Espírito Santo enche a todos nós com o Espírito Santo. Transborda com o Espírito Santo para que consigamos todos os dias não andar na presença de escarnecedores, para que consigamos escolher verdadeiramente as pessoas que vamos trazer para mais próximo de Ti. Senhor, nós louvamos e agradecemos o Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Amanhã nós vamos estar aqui com a Claudinha, no sono. A gente vai estar no capítulo 2 de Salmos. Vai ser sempre É isso aí. sexta. E quando a Claudinha não puder, a gente vai trazer uma participação especial. Eu vou trazer uma participação especial ou só. Quando eu não puder, a Claudinha vai trazer uma participação especial. Mas a gente vai ter todo dia de devoção em Salmos, segunda a sexta. Tá joia? É isso aí. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais tarde.